Olá! Hoje nós vamos falar sobre o que você ainda não sabe sobre anunciar nas redes sociais, mas que você deveria saber. Tem muitos detalhezinhos que provavelmente você não conhece, que são muito importantes aí no seu processo de anúncios. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ok? Bom, então vamos lá, já vamos começar. Você que está chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Aline Roriz. Eu sou especialista em marketing digital, especialista em anúncios nas redes sociais e tô trazendo para você aí dicas que vão te ajudar a lotar a sua agenda, tá bom? E anunciar é uma parte importante desse processo de lotar a agenda, né? O anúncio ele vai dar velocidade para você aí no seu processo de lotar a sua agenda, porque se você ficar esperando indicações, se você ficar esperando ali o boca a boca, né, natural ali, isso leva muito tempo, né? Se você esperar o crescimento orgânico do seu perfil, tudo isso leva muito tempo. Então, para a gente acelerar esse processo de atração de novos potenciais clientes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dominar a estratégia dos anúncios, ok? Então vamos lá, vamos já começar aqui falando sobre o que você não sabe ainda sobre anúncios, mas que deveria saber. Primeira coisa que é provável que você não saiba ainda é que, como eu falei, aprender a anunciar é essencial para quem quer lotar a agenda, para quem quer atrair pacientes. E por que pacientes, clientes, né? Depende aí do seu ramo. Por que é essencial? Porque, como eu comentei agorinha, se você ficar esperando o crescimento natural, orgânico do seu perfil aqui nas redes sociais, o que vai acabar acontecendo? Esse processo é muito lento, ele demora muito, né? Vamos parar aqui um pouquinho para analisar, né? Para e pensa, quanto tempo faz que você já tem aí o seu perfil nas redes sociais, o seu perfil profissional, né? Quantos seguidores você tem hoje? Quantos seguidores você ganha organicamente, ou seja, sem anunciar, né? Sem tentar ali por meio das redes sociais, de anúncios, atrair seguidores, atrair potenciais clientes. Esse crescimento, ele é lento, ele é um processo lento, né? Que as redes sociais, elas vão te mostrando, te divulgando ali lentamente, né, para pessoas, para outros perfis que possam vir a se interessar pelo seu trabalho, pelo seu conteúdo. Mas esse processo, ele vai acontecendo de forma ali gradativa, bem devagarzinho e tal. Então, se você quer acelerar isso, se você quer selecionar, inclusive, tá? Que é um ponto importantíssimo, né? Não basta a gente atrair pessoas para o nosso perfil, para conhecer o nosso trabalho. A gente tem que atrair as pessoas certas. Esse é um passo muito importante. E como é que a gente atrai as pessoas certas? Como é que a gente escolhe o perfil de pessoas que a gente quer atrair aí para o nosso trabalho aqui, né, que está sendo divulgado nas redes sociais, ou seja, para o nosso perfil ou a nossa página no Facebook. A gente escolhe esses perfis a partir do momento que a gente faz o quê? A gente divulga para as pessoas certas por meio dos anúncios, ok? Então, por isso é tão importante que você faça a divulgação aí do seu trabalho nas suas redes sociais, ok? Por meio dos anúncios. Bom, vamos lá então. Outro ponto importante que é provável que você não saiba ainda, né, sobre os anúncios, é que a forma mais barata de você anunciar nas redes sociais é utilizando o gerenciador de anúncios. O que é o gerenciador de anúncios? O gerenciador de anúncios é uma ferramenta gratuita do Facebook que te permite criar anúncios tanto para o Facebook quanto para o Instagram, ok? Bom, por que ele é a forma mais barata e que outras formas existem? Além de você anunciar aqui, né, diretamente pelo gerenciador de anúncios, você tem também a opção de anunciar ali
pelo impulsionar, promover, depende, né, da ferramenta, aparece uma palavrinha diferente aí, mas em geral é impulsionar ou promover, que é um botãozinho que aparece embaixo dos seus posts ali, logo imediatamente abaixo da sua foto ou do seu vídeo que você postou. Então aparece esse botãozinho ali, impulsionar ou promover. Esse botão também te permite pegar aquele seu post, seja ele um vídeo ou uma foto, e transformar esse post em um anúncio. Mas por que é que o outro caminho é o mais barato? Então vamos entender esse processo. Quando eu anuncio pelo botão promover, eu tô limitado. O que quer dizer isso? Eu tenho opções limitadas para configurar o meu anúncio. Como eu tenho essas opções limitadas, o que acaba acontecendo, ocorrendo? Eu não tenho como fazer uma otimização, uma configuração otimizada do meu anúncio. E isso acaba fazendo com que o meu anúncio tenha um alcance menor. E aí, para ele ter um alcance otimizado, um alcance melhorado, eu precisaria gastar mais, ok? Então, por isso, anunciar pelo gerenciador de anúncios é a forma mais barata de você anunciar nas redes sociais. Por quê? Porque quando eu utilizo o gerenciador de anúncios, o que acontece? Eu consigo otimizar, eu consigo fazer configurações nos meus anúncios que eu não conseguiria fazer lá pelo botão promover. Então, isso me permite mais liberdade na configuração do meu anúncio para otimizá-lo, para que ele traga para mim os resultados que eu espero em relação àquela campanha, ok? Então, se eu faço ali pelo botão promover, eu estou limitado, e como eu estou limitado, eu acabo gastando mais. Se eu faço pelo gerenciador de anúncios, o mesmo anúncio eu vou ter mais opções e com isso eu vou acabar tendo o resultado mais otimizado, ok? Para vocês lembrarem, é só pensar o seguinte: o botão promover ele foi criado para ser simples, ele foi criado para que eu possa fazer um anúncio de forma rápida, né? Prática, simples. Então, quando eu faço isso, para ele ser fácil, para ele ser rápido, eu preciso, né, ter passos curtos, eu preciso ter poucos passos para eu poder criar esse anúncio. Então, foi isso que a ferramenta pensou. Então, quer dizer, quando eu crio por lá o meu anúncio, ele vai ser mais rápido, mais fácil de ser criado, mas em compensação, né, o alcance dele vai estar limitado, ok? Bom, outro ponto que é provável que você não saiba ainda, talvez você ainda não saiba, é o seguinte: a estrutura dos anúncios no gerenciador de anúncios, né? E isso se aplica também a outras ferramentas como o Google, por exemplo, tá? A estrutura da sua campanha lá dentro é da mesma forma que eu vou explicar aqui agora. E por que eu preciso entender essa estrutura, Aline? Você precisa entender porque se você vai anunciar, você precisa saber como é que está organizado o seu anúncio, como é que você cria o seu anúncio dentro dessas ferramentas, né? Então vamos lá, a estrutura dos anúncios é a seguinte: você tem uma campanha, dentro da campanha você tem os conjuntos de anúncios, que são agrupamentos com vários anúncios dentro. E aí dentro dos conjuntos de anúncio eu tenho os meus anúncios. Então essa é a estrutura dos anúncios, das campanhas de forma geral. Tá? E, bom, qual que é a diferença? Por que eu tenho essa estrutura? Qual a importância disso? Na campanha, gente, o que a gente define lá dentro da campanha? O primeiro item que você define quando você vai criar a sua campanha de anúncios nas redes sociais é o objetivo da sua campanha. O que é o objetivo? Eu vou dizer para a ferramenta como é que eu quero que ela traga resultados para mim,
que tipos de resultados eu estou esperando. Então, por exemplo, eu posso dizer para a ferramenta o seguinte: olha, eu quero envolvimentos com essa minha postagem. O que quer dizer envolvimentos? São curtidas, comentários, né? Esse é o tipo de envolvimento. Então, se eu digo isso para a ferramenta, ela vai buscar pessoas com o perfil que curtiriam aquele tipo de postagem que eu estou promovendo, tá? Se por outro lado eu estou fazendo uma campanha onde eu quero visualizações no meu vídeo, eu quero que o meu vídeo seja visualizado em sua maior parte ou todo ele, né, por pessoas com um determinado perfil, então eu vou escolher o objetivo da minha campanha, que é de visualização de vídeos. Então eu vou dizer isso para a ferramenta, falar: olha, mostra esse vídeo para pessoas com o perfil de assistir, né, a maior parte do vídeo de uma forma geral. Então a ferramenta vai procurar pessoas que têm esse perfil e que, claro, né, estejam dentro ali das características que eu informei, né? Não vão ser só quaisquer pessoas ali, né, que assistem vídeos na net, né? Ele vai buscar pessoas com aquele perfil que eu delimitei. Eu posso dizer também que eu quero, por exemplo, que as pessoas se cadastrem, né? Ou que me enviem uma mensagem. Esse é um objetivo de campanha também. Então, posso dizer: olha, Facebook ou Instagram, mostra esse post, esse anúncio para pessoas que tendam a se cadastrar, né? Clicar e se cadastrar aqui nesse meu evento que eu vou promover online, por exemplo. Ou então, pessoas que cliquem para me enviar uma mensagem no WhatsApp, no caso, se você quer atrair, né, clientes e pacientes para agendamento com você, então você também pode escolher esse objetivo. Então, de forma geral, o objetivo da campanha é o que? É você dizer para a ferramenta o que você quer com aquela campanha, qual que é o seu objetivo com aquela campanha que você está criando. Ok? E aí tá, além do objetivo da campanha, lá na campanha eu também vou definir qual é o meu orçamento, ou seja, quanto eu vou investir nessa campanha, nesse conjunto de anúncios, né? E eu vou informar também qual é a duração, né? Por quanto tempo essa campanha vai ser veiculada. Então, ali normalmente eu informo a data de início da minha campanha, mas não necessariamente eu preciso dizer quando ela vai terminar, ok? Já no conjunto de anúncios, a gente vai informar quais são os públicos que vão ser objetivo-alvo ali, né? Público-alvo daquela minha campanha. Então, eu posso ter, dentro de uma mesma campanha, eu posso ter diversos conjuntos de anúncio, e aí cada conjunto de anúncio vai ser direcionado para um público diferente. Quer ver só um exemplo? Eu posso colocar dentro da mesma campanha que o anúncio A, o conjunto de anúncios A é para um público que já se envolve com as minhas postagens, ou seja, quem já curte, já comenta, já compartilha as minhas postagens normalmente, né? Eu posso colocar um conjunto de anúncios 2, né, um segundo conjunto de anúncios dentro da minha mesma campanha e direcionar para um público diferente, um público que nunca me viu, que não me conhece, mas que tenha interesse com o assunto que eu trabalho. Então, eu posso fazer isso dentro da mesma campanha, eu colocar um conjunto 2, né, um segundo conjunto de anúncios e direcioná-lo para pessoas que não me conhecem, que não conhecem o meu trabalho ainda. Eu posso também colocar um terceiro conjunto de anúncios e direcionar, por exemplo, para um público que seja semelhante aquelas pessoas que já se envolvem com o meu perfil, né? Os meus seguidores, aquelas pessoas que já se envolvem com o meu perfil normalmente. Então, eu posso fazer isso também. Então, eu tenho uma variedade enorme de opções de público e eu posso colocar um
público para cada um dos meus conjuntos de anúncio. Posso colocar mais de um público dentro do mesmo conjunto de anúncios? Pode, mas eu não recomendo. Tá? Por que que eu não recomendo? A ferramenta vai ficar confusa, ela não vai conseguir encontrar as pessoas certas com facilidade, por misturar, né, os tipos de perfil, e isso pode prejudicar o resultado da sua campanha. Então, eu te recomendo que você organize cada conjunto de anúncios para cada um dos conjuntos de anúncios estarem direcionados para um determinado público, ok? Bom, e aí então, né, tenho ali a campanha no topo, dentro da campanha eu tenho os conjuntos de anúncio e dentro dos conjuntos de anúncio o que que eu tenho? Os anúncios, né? Então, só o anúncio, que é o último item dessa hierarquia, que é o anúncio em si que você vê aqui, né, sendo veiculado nas redes sociais. Então, o que que é esse anúncio? Ele é aquela imagem que você vê com aquela descrição, né? Aquilo sim é o anúncio, mas quer dizer, tem todo um trabalho por trás antes de você chegar a definir ali qual vai ser a imagem, qual vai ser a descrição do anúncio que vai ser veiculado, entendeu? Então, quando a gente fala em anúncio, na verdade tem uma campanha e pelo menos um conjunto de anúncios por trás, tá? No anúncio em si, né? Então você já sabe, você tem ali o criativo, você tem a descrição do seu anúncio, né? E esses pontos, eles são importantíssimos de serem estruturados de forma a atrair a atenção daquele público para quem você está direcionando o seu anúncio, tá? Então, assim, o que eu te recomendo? Sempre usar questões que você sabe, que você conhece, que chamam a atenção aí desse público para quem você está anunciando. Então, se você está anunciando, por exemplo, para mães, então você pode colocar elementos nessa imagem ou nesse vídeo, né, que chamam a atenção de mães. Então, você pode colocar uma mãe com criança, por exemplo, você pode colocar brinquedos de criança, né? Esses são elementos, por exemplo, que despertariam a atenção de uma mãe para ela olhar, né, com mais detalhe para aquilo que está sendo anunciado, tá bom? Outro ponto importante que eu até não mencionei, mas que é importante vocês saberem, é que no conjunto de anúncio a gente também define os posicionamentos do nosso anúncio. Então, o que quer dizer o posicionamento? É onde o nosso anúncio vai ser mostrado. Então, se ele vai ser mostrado no feed e nos stories, só nos stories. Então, tudo isso você tem como selecionar ali no conjunto de anúncio. Então, se eu quero que o meu anúncio seja, um determinado anúncio, por exemplo, seja mostrado só nos stories e outro anúncio ser mostrado só no feed, por exemplo, eu vou ter que ter conjuntos de anúncios diferentes. Por quê? Porque eu não defino isso lá no anúncio, eu defino isso no conjunto de anúncios, ok? Então, se eu quero separar os posicionamentos, eu vou precisar colocar conjuntos de anúncios separados também, tá? Vamos lá, outro item super importante, então, que talvez vocês não saibam ainda. É recomendável usar, no mínimo, 2 criativos, 2 anúncios em cada conjunto de anúncio. E, no máximo, 5 criativos ou anúncios, né, dentro de cada conjunto de anúncio. Por que, no mínimo, 2 e no máximo 5? Vamos lá, no mínimo 2, porque assim, você colocar apenas um criativo é muito pouco para você testar, tá? A verdade é essa. Se as pessoas não se identificarem, não se conectarem com aquele seu anúncio que você colocou, né? Você fica sem opções, sem alternativas. Então, é bom que você coloque pelo menos 2 criativos diferentes, porque a ferramenta, né, vai mostrando aquele seu anúncio para as pessoas, e aí pode ser que a pessoa se identifique mais com um ou com outro anúncio, ok? Então, você vai ter pelo menos uma alternativa.
tá? Não te recomendo usar somente 2, mas, né, se você, para começar, tá com dificuldade e tal, no mínimo 2, ok? Então é o razoável. E por que no máximo 5 anúncios por conjunto de anúncio? Quando você tem um investimento baixo, tá? E esse baixo é relativo, tá? Acreditem, mas quando você tem um valor, né, que não é tão expressivo, tão alto ali no seu investido no seu anúncio, o que vai acabar acontecendo? Quando a ferramenta ela precisa dividir o valor do seu investimento entre os vários anúncios, ela vai acabar não conseguindo veicular todos os anúncios, tá? Então, ou pelo menos não veiculá-los, não mostrá-los, né, para pessoas suficientes para começar a ter resultado. Então, isso vai acabar fazendo com que você tenha tido um esforço para criar lá diversos criativos, né, diversas imagens para os seus anúncios, e acabar que esses anúncios nem sejam veiculados o suficiente para trazerem resultado, tá bom? Então, é melhor que você se atenha ali a, no máximo, 5 anúncios por conjunto de anúncio, né? Para que você não tenha essa perda, tá? De a ferramenta ficar tentando distribuir o seu orçamento para investir, porque ela distribui o orçamento, fica muito pouquinho para cada anúncio e acaba que você não tem um resultado tão otimizado, tá bom? Então, esse aí é um detalhe que você não encontra por aí, tá? Você não vai encontrar essas orientações assim na internet, no Google, tá? Esses são detalhes que a gente aprende com a vivência, a gente aprende tendo acesso aos consultores do Facebook, que é o caso da minha empresa, né? A gente tá sempre em contato com eles ali, então não é uma informação que você acha por aí, tá? Então fique muito atento a esse tipo de detalhe, te recomendo inclusive anotar, tá bom? Bom, outro ponto que talvez você não saiba é que existe um limite, tá? Um valor mínimo para você anunciar no Facebook e Instagram, ok? Então, como é que é esse limite? Esse limite é de, no mínimo, $1 por dia de anúncio, tá? Então, Aline, $1, mas eu posso ter só um anúncio? Não, você pode ter vários anúncios, tá? Desde que eles estejam dentro do mesmo conjunto de anúncios. Então, se você tem mais de um conjunto de anúncios, aí você vai precisar de $2 por dia. Se você tem 3 conjuntos de anúncios, você vai precisar de $3 por dia, tá? E assim vai. Então, a questão você precisa de pelo menos, né, no mínimo, $1 por conjunto de anúncio aí na sua campanha, tá? Por isso que é importante a gente entender aquela estrutura que eu expliquei agora há pouco, né? De campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Então, eu posso ter um conjunto de anúncios só, vários anúncios dentro dele, eu vou gastar, mesmo tendo vários anúncios, eu vou gastar apenas $1 por dia, né? Agora, se eu quiser ter mais de um conjunto de anúncios, ou seja, eu vou anunciar para vários públicos diferentes, então eu vou ter que investir mais de $1 por dia ali na minha campanha, tá? Bom, outro ponto importante, tem como você anunciar para um público semelhante àqueles clientes que você já possui. Então, você que já tem aí uma lista de clientes sua, né? Você já tem pessoas aí interessadas no seu produto ou no seu serviço, ou que já compraram de você, né? Todas essas pessoas, elas podem estar ali numa planilha, né, com os telefones, se você tem já o contato delas, né, então você vai ter ali os telefones, e aí você pega essa listagem, essa planilha, e você pode subir isso lá no gerenciador de anúncios. Então, você pode levar essa lista para dentro da ferramenta e dizer para essa ferramenta o seguinte, falar, olha, traga pessoas com esse mesmo perfil para mim,
entendeu? Mostro o meu anúncio para pessoas que tenham esse mesmo perfil dessas pessoas que já são minhas clientes. Então, quando você faz isso, você está aumentando consideravelmente o alcance do seu anúncio, tá? Você está aumentando o alcance. Não acho que é uma forma errada até de expressar, mas assim, você tá aumentando a possibilidade de resultados positivos, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque a palavra alcance aí no universo dos anúncios, ela tem uma outra conotação. Mas o que eu tô querendo dizer? Então, se você pega o seu anúncio e mostra para pessoas que são parecidas com seus clientes, né? Com aquelas pessoas que já são suas clientes, que já compraram de você. Se você encontra pessoas parecidas com elas, você tem mais chances de que essas pessoas também venham a se tornar suas clientes, né? E esse parecidas, em que sentido a gente está falando? São pessoas que tenham as características, os comportamentos semelhantes aos dos seus clientes que você informou nessa listagem, ok? Então, assim, que tipo de comportamento, né? Pessoas que tenham informado seus dados aí na rede social, né? E esses dados sejam parecidos com dos clientes, localização, de repente, né? Onde mora, gostos, interesses, as coisas que a pessoa curte ou que ela assiste aqui nas redes sociais, tudo isso a rede social olha quando ela vai procurar pessoas parecidas com essas que você informou para ela, ok? Então isso é uma forma aí de você atrair pessoas que têm o perfil aí, né, para serem seus clientes também, para se tornarem seus clientes também. Essa é uma ótima estratégia, a gente utiliza muito aqui na empresa. Sempre que o cliente tem essa listagem, a gente faz isso para ele, né? Sobe essa listagem lá para ele poder ter, né, uma atração aí de pessoas já com perfil otimizado. Perguntinha, dá um exemplo. Tá, vamos lá, vamos pensar o seguinte, digamos que eu sou dentista, digamos assim, né? Então eu tenho uma lista aqui dos meus pacientes, todo paciente é cadastrado no meu sistema e tal. Então eu vou tirar uma listagem desses pacientes, né? E vou pegar essa listagem, eu só preciso do número de telefone, tá? Você deve ter vários dados aí na sua listagem, mas o dado que você precisa realmente é o número de telefone. Então, você vai pegar, extrair essa listagem, deixar só o número de telefone ali, salvar essa planilha e você vai entrar na ferramenta que se chama gerenciador de anúncios, que é onde você vai criar o seu anúncio e vai subir essa listagem lá, tá? Tem uma opção lá para você criar um público personalizado. Esse público personalizado pode ser, por exemplo, a partir de uma lista sua. Então você vai subir essa lista lá, você vai dizer para ele, ó, sobe esse arquivo aqui e traz essas pessoas para dentro, né, da plataforma. Aí ele traz. Em seguida, ele já vai te dar a opção. Você quer criar um público semelhante a esse? Aí você confirma, né? Então você vai criar ali um público que seja semelhante, que seja parecido, que tenha os mesmos comportamentos e interesses que essas pessoas que você informou na sua listagem. E aí ele vai criar, então, a lista com, né, depende da localidade que você informou ali. Se for clínica odontológica, por exemplo, como eu acabei de citar, a clínica provavelmente não vai querer, né, pacientes do Brasil inteiro, ela deve querer direcionar para a região dela, mas então ele vai informar, ele vai listar ali, né, dentro daquele público. Essa pessoa ela não vai ter acesso a essa listagem que a ferramenta vai buscar, tá? Mas você vai ter como veicular seu anúncio para essas pessoas que são semelhantes. Você não vai vê-las, mas você vai veicular seu anúncio para elas. E aí, né, elas se interessando, elas vão clicar no seu anúncio, aí sim vão entrar em contato com você e você vai passar a ter o contato delas, ok? Então, funciona dessa forma. Bom, outro ponto aí que talvez vocês não saibam e que é importante saber é que
quanto menor o seu público, mais caro é o custo por resultado. O que é o custo por resultado, Aline? Vou tomar um golinho d'água aqui e já conto para vocês. O custo por resultado é o seguinte, lembra que eu falei lá do objetivo, né, do meu anúncio? Então, se o meu objetivo era que as pessoas se envolvessem com a minha postagem, que elas curtissem, né, comentassem, compartilhassem, o resultado que eu espero são, né, curtidas, compartilhamentos e tal. Então, o resultado que eu espero é envolvimento. E esse resultado, para cada pessoa que curtiu, ou que compartilhou, ou que comentou, a ferramenta vai me cobrar um valor, né? Então, esse é o custo por resultado. Agora, se eu tô veiculando meu anúncio, meu objetivo, ao invés de gerar envolvimento, né? O meu objetivo é que a pessoa clique no meu anúncio e me envie uma mensagem, por exemplo, querendo fazer um agendamento comigo, né? Então, se o meu objetivo é esse, o custo por resultado é cada vez que alguma pessoa viu meu anúncio e clicou nele e me mandou uma mensagem querendo agendar comigo, ele vai me cobrar por esse resultado, entendeu? Então, esse é o custo por resultado. E esse custo por resultado, ele varia. Por que ele varia? Porque ele é de acordo com a dificuldade que a ferramenta tem de encontrar essas pessoas com o perfil que eu informei. Ok? Então, pensa comigo. Imagina isso como se fosse, por exemplo, um pé de manga. Imagina um pé de manga. Quando é aquela temporada de mangas, né? O que a gente tem? A gente tem aquele pé lotado de mangas, né? Apesar de serem árvores bem altas em geral, né? Os pés de manga, mas assim, tem algumas mangas ali mais baixas que você vai conseguindo pegar com facilidade. À medida que a temporada vai passando, as mangas vão sendo colhidas, né? Vão ficando só aquelas mangas lá de cima. Quanto mais lá em cima essas mangas estão, mais difícil é pra gente pegá-las, né? A ferramenta, né, o gerenciador de anúncios, ele funciona mais ou menos da mesma forma. Quando você informou para ele um público e ele tá buscando essas pessoas, né, desse público ali na rede, e ele tá encontrando essas pessoas com uma certa facilidade, esse custo por resultado fica baixinho, tá? Por quê? Porque tá fácil para ele encontrar as pessoas com o perfil que você definiu. Agora, à medida em que vai ficando mais difícil encontrar essas pessoas que você definiu, né, que você delimitou ali no perfil, então está ficando difícil, ou seja, essas pessoas já se tornam as manguinhas lá do topo da mangueira, então vai ficando mais difícil para a ferramenta buscar, para a ferramenta encontrar essas pessoas, e aí com isso a ferramenta acaba te cobrando mais por cada resultado. Ok? Quanto mais esforço ela tem que fazer para achar essas pessoas, mais caro fica o resultado, ok? Ou seja, mais caro fica cada pessoa que vai, né, atender ali ao seu anúncio, tá? Então, o custo por resultado é isso. Então, se eu tenho, pensa comigo aqui agora, se eu tenho um público muito pequeno, né? O que seria um público muito pequeno? Um público de 1000 pessoas, por exemplo, é um público muito pequeno para a ferramenta. Porque imagina, tem milhões de usuários na rede, você informa para ele uma listagem com 1000 pessoas e fala assim, ó, no meio desses milhões, acha para mim essas 1000 pessoas. É uma tarefa árdua para a ferramenta, entendeu? Porque não é só acha para mim, né? Mostra esse anúncio para essas pessoas. Elas vão ter que ficar online e ele vai ter que, ó, a hora que ela entrou online, ele vai ter que conseguir mostrar o anúncio para ela, tá? Então, isso requer um esforço maior, né? Então, quanto menor esse público que eu informei, mais caro fica o meu custo por resultado. Tá? Então é importante entender isso, porque você que tem um negócio local, por exemplo, né? Seu negócio
atende uma determinada região, então você precisa anunciar ali, né, mais coerente que você anuncia aí para essa sua região. Então, se você tá anunciando para sua região, você tem que observar, tem que ficar muito atento com essa questão do tamanho do público ali, porque às vezes você está informando detalhes demais, né, nas configurações do seu público, e isso está fazendo com que o seu público fique muito restrito, né, fique muito pequeno. Então isso vai fazer com que o seu anúncio tenha um resultado, né, um custo por resultado, na verdade, mais alto. Tá bom? Então se atentem muito para essa questão, tá? Bom, então o que a gente falou aqui hoje? A gente falou sobre o que você ainda provavelmente, né, não sabe sobre anúncio nas redes sociais. Agora todo mundo já sabe tudo, né? Acabaram de aprender, tá todo mundo com tudo fresquinho aí. O que é importante vocês entenderem aqui desse processo, né? É importante você lembrar que para você anunciar por um custo menor, o primeiro passo que você precisa fazer é passar a anunciar pelo gerenciador de anúncios e não pelo botãozinho promover aqui das redes sociais. Aline, posso utilizar o botão promover em alguma situação? Olha, tem profissionais que recomendam, né, que você utilize só quando você quer, por exemplo, ganhar seguidores, tá? Eu ainda tenho algumas restrições com esse botão, porque como eu falei para vocês, acaba que o custo do seu anúncio fica mais alto, né? E você pode anunciar lá pela plataforma, né, pelo gerenciador de anúncios para atrair seguidores também. Então, assim, a princípio, eu ainda prefiro por lá, né? Mas no geral, saibam disso, que o gerenciador de anúncio vai te dar um custo por resultado menor, tá? Outro ponto que é muito importante, né, que vocês precisam se lembrar aí a todo custo, é que vocês têm uma estrutura de anúncios, né? Que estrutura é essa? A campanha, dentro da campanha vocês têm os conjuntos de anúncio e dentro dos conjuntos de anúncio aqui estão os anúncios, né? Então, se eu quero anunciar para vários públicos, eu vou ter que ter vários conjuntos de anúncio e o conjunto de anúncio é o que define aí o custo do meu anúncio, da minha campanha, né? De uma forma geral, né? Lembrando daquele detalhe que eu coloquei para vocês, a ferramenta, ela é parametrizada em dólar, então eu vou gastar no mínimo $1 por dia, né? Para cada conjunto de anúncios aí da minha campanha, tá bom? Então, se eu tenho vários conjuntos de anúncios, ou seja, vários públicos para quem eu quero anunciar, para cada conjunto de anúncios, eu vou ter que pagar $1 por dia, tá bom? Então, para vocês terem uma noção, né, de quanto vocês gastariam. Lembrando que o dólar varia, né? Então, esse valor vai variar aí de acordo. Se você tiver, só para vocês terem uma noção, né? Se você tiver um conjunto de anúncios só, ou seja, um público só, você vai anunciar para um único público. Durante uma semana, você vai gastar aí mais ou menos R$38 por semana, tá? Pode colocar vários anúncios dentro, lembrando, né, que eu falei para vocês que o ideal é de você ter no máximo 5 anúncios dentro aí do seu conjunto de anúncios, porque senão você começa a não ter resultado e tal, mas você gastaria em média aí R$38 por semana, tá? Para você veicular aí uma campanha com um conjunto de anúncios, tá bom? Só para vocês terem uma referência. E esse valor tá valendo para hoje, né, gente? Porque varia, como eu expliquei para vocês, de acordo com o dólar, tá? A ferramenta, ela mostra para você, quando você coloca lá o valor da sua campanha, né, ela vai te dizer qual seria o valor mínimo para aquela sua campanha, tá? Então, assim, não se preocupem tanto com isso, eu tô trazendo esse valor aqui pra vocês apenas pra vocês terem referência, né? Porque tem muita gente que tem essa dúvida e eu recebo bastante essa pergunta, né? Quanto eu preciso investir pra começar a anunciar? Então, eu tô trazendo mais esses valores pra vocês, só pra vocês terem essa referência e tirarem essa dúvida, mas não precisa ser uma preocupação, porque na hora de você criar o seu anúncio, a ferramenta vai te falar ali qual seria o valor mínimo pra veicular aquele anúncio conforme você configurou. Tá bom?
Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se vocês tiverem dúvidas ainda sobre anúncios, deixem nos comentários pra mim, tá? Eu leio todos os comentários, vou respondendo. E essas dúvidas também podem virar aí, de repente, um outro vídeo mais específico, mais direcionado aí pra atender as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo enorme pra vocês e até mais. Tchau, tchau!